Espiritismo, do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. O Espiritismo, meus amigos, é essa doutrina extraordinária que vem nos falar de Jesus. O último verso de Casimiro Cunha, para o Chico Xavier, vem dizer que o mestre amado é Jesus. Não, o Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, nós estamos hoje aqui para aprender um pouco essa doutrina a que devemos tanto. E vamos, então, estudar esse tema que nos foi proposto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler alguns trechos para vocês. No capítulo 24, os itens são o 17 ao 19, só que eu gosto sempre da gente ler o capítulo inicial para saber do que Kardec está tratando inicialmente, até que ele desenvolva, e também os espíritos, através das psicografias, das instruções dos espíritos. Então o tema é: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A candeia é a luz, o alqueire era aquele cesto que carregavam-se alimentos, inclusive em animais. Então ninguém coloca luz debaixo do cesto, né? A gente coloca no velador. A candeia tem que iluminar a casa inteira e onde puder. E por que Jesus falava sobre parábolas? Não vades ter com gentios, não são os sãos que precisam de médico. Coragem da fé, carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Esse vai ser o tema que a gente vai discorrer sobre hoje, não é? Deixa eu pegar aqui o passador. Então, no início do capítulo, ele vai explicar esse item. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, lhe disse: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe se dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que ele tem, se tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, primeiro uma explicação rápida sobre o que Jesus está falando, né? São vários temas. Kardec reuniu vários versículos para ele discorrer neste capítulo. Se puder talvez até acender a luz, acho que talvez vai ficar melhor. E ele então está falando da importância da divulgação do Evangelho, né? Então, quando fala da candeia, vai dizer que aqueles apóstolos
não deve ir pregar aos gentios, né, aos não-judeus. Mais tarde viriam outros missionários, como Paulo, mais preparados para essa tarefa. E ele vai também falar que nada que há oculto ficará, né, oculto eternamente, será descoberto. Também avança, porque perguntam-lhe sobre as parábolas, e ele que sempre fazia tudo para que a sua missão fosse o cumprimento da lei, fosse realmente uma demonstração que ele era o Messias, não aquela versão do Messias, rei dos reis, o rei dos exércitos, que iria levar Israel a triunfar sobre todos os outros povos, não, mas aquele outro Messias, que era de uma corrente minoritária, que dizem ser de Hilel, que era avô de Gamaliel, e depois, mais tarde, mestre de Saulo. E vejam que havia uma teoria que o Messias seria o grande vencedor, e havia outra, minoritária, que o Messias iria sofrer, iria ser um Messias que ia padecer, ia, como nós vamos ver hoje, carregar a sua cruz. Então, ele fala por parábolas, porque Jesus falou não só para a sua época, mas para os milênios. Nós estamos hoje em pleno século 21, não é verdade? Discutindo a riqueza, a beleza, a profundidade dos ensinamentos de Jesus. E como tem coisas para estudar. Haroldo Dutra Dias, um expositor muito querido da União Espírita Mineira, tem uma série de palestras, ele fez uma tradução do grego para o português do Novo Testamento, e publicada inclusive pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, que é a mesma editora dessa versão que nós estamos lendo. A tradução é de Guilherme Ribeiro, naquela edição histórica, não é? Comemorando 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ano passado, 2014, e vamos verificar que Jesus então vai falar de maneiras que mais tarde somente é que iríamos compreender. Precisaria vir um Consolador, como ele nos prometeu. Então ele fala aos apóstolos: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Mas se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador. E aí dependem das várias traduções, Santo Espírito, Espírito Santo, ou Espírito da Verdade, que vos lembrará de tudo que eu houvera dito e vos ensinará muito mais. Ou seja, Jesus fala que aquele povo simples, a grande maioria pescadores ali, os apóstolos, agricultores, camponeses, não tinham ainda condição de compreender todas as claridades do reino espiritual, e ele falava então algo que seria estudado, que seria extremamente pedagógico, mais fácil de grafar, e por isso não se perdeu. Haroldo vai dizer que mesmo nas pesquisas do manuscrito do Mar Morto, não é? De Nag Hammadi, pesquisando a vida semelhante daquele outro povo, os essênios, e aquelas traduções que nos chegaram, vamos verificar que o Evangelho chegou com uma certa fidelidade, em que pese todas as interpelações, as interferências, mas elas foram mais nas interpretações do que propriamente no texto. O texto chegou muito bom para a gente, e Allan Kardec se utilizou da melhor tradução à sua época. Então, mais tarde viria o Consolador, que para nós não foi o Pentecostes, né? Poucos dias depois do retorno de Jesus ao mundo espiritual, como é que agora os apóstolos já estavam maduros para compreender todas as verdades, que nem hoje a gente tem ainda alguma dificuldade de compreender, todas não, a gente ainda tem dificuldade, a grande maioria. Kardec, com a sua inteligência, com o seu bom senso, com a sua lógica, e sobretudo coletando as imensas e variadas informações dos espíritos superiores, vai conseguir fazer essa interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, pegando não os assuntos polêmicos, ou os que se tornaram dogma para a igreja, ou os atos comuns da vida do Cristo, mas ele vai pegar o ensino moral, e o Evangelho segundo o Espiritismo vai realmente nos mostrar que no cristianismo estão todas as verdades, ensino espírito verdade.
Os erros que nós encontramos nele são de origem humana. Então os Espíritos vêm dissipar realmente as trevas, tirar aquele véu intencionalmente colocado. E a parábola também era um momento também das pessoas terem ali a semente que muito mais tarde iria frutificar, como está frutificando. E ele então fala que as pessoas estavam com o coração pesado, endurecido, estavam muito presas à matéria. Ele não podia falar de tudo o que ele realmente pudera nos trazer, porque a gente não ia compreender e nem ia querer aceitar. Imagine um povo guerreiro, nômade, que via perseguido, estava sob o jugo do Império Romano. Como é que ele iria amar o inimigo que Jesus propunha? Diferentemente do que está na lei de Moisés, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, amai os vossos amigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Então ele faz uma grande revolução, tanto que estavam dizendo que ele estava destruindo a lei de Moisés. Ele tem que declarar publicamente: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ou cumprimento fiel, ou o complemento a algumas interpretações ou traduções que trazem esse significado para a gente. Então ele vai dizer que a letra se cumpriria e vai realmente mostrar algo que a gente tinha condição de pegar naquela época. E hoje nós estamos do mesmo jeito, não é? Muito presos à matéria. Há um trecho no Novo Testamento que vai dizer assim, que no final dos tempos, que não é final do mundo não, mas é final da época, do ciclo, da era, para o surgimento da era da regeneração, na época dessa transição em que está se operando na terra, no final dos tempos, muitos estarão distraídos. E a gente pensa que distraído é quem é assim, meio estabanado, como eu, assim, né? Que sai derrubando as coisas, tropeça, não é? Não. Distraído é quem não está ocupado com as coisas verdadeiramente importantes da nossa existência espiritual. Então a gente está ocupado com as notícias, com a TV, com os jornais, com as fofocas, com o trabalho, com o materialismo, com o consumismo, que se tornou verdadeiramente um vício. Estamos preocupados com o que pensam da gente, estamos preocupados, não é, com mais e mais títulos acadêmicos. Nada, não que isso seja, tudo isso seja também importante. A realização profissional é algo meritório para nós. Mas Jesus nos diz para buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Primeiro, não só, mas primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. E a gente está buscando primeiro, não é, o reino da matéria, a glória, a paz do mundo, que não é capaz de nos dar a paz, para, de vez em quando, a gente vem assistir uma palestra que muitas vezes a gente tem feito, não digo aqui, mas às vezes a gente vai assistir uma palestra. Será que a gente não está trocando a missa antiga ou o culto pela palestra? O passe está substituindo a hóstia, a comunhão? O atendimento fraterno está substituindo a confissão? E a gente continua só nessa atitude passiva de vir assistir a palestra, tomar o passe e não mudar nada em nossas vidas, e continuar vivendo como se não fôssemos espíritos imortais, como se não tivéssemos certeza da imortalidade da alma. Humberto de Campos, em um dos livros psicografados por Chico Xavier, vai trazer um conto de um mentor espiritual que vem conversar, vem trazer uma mensagem para os médiuns e vai dizer: mas vocês médiuns espíritas, vocês vivem não como espíritos, vocês vivem como se só tivessem esta única vida. Então quantas vezes a gente está vivendo buscando só os gozos, as preocupações, as satisfações? Estamos tão ocupados hoje, distraídos. Hoje tem a internet com tanta informação, ainda inventar esse negócio de Facebook, WhatsApp, meu Deus, a gente não tem mais paz, não é?
Vejam que a gente pode sim usar tudo isso, mas não podemos olvidar, esquecer as atividades espirituais. E o Cristo nos conclama, a gente vai ver aqui, é uma ordem, não é assim um conselho, não está no imperativo, é ide e pregai. Então é para ir e para pregar. E eu fico com tanta inveja dos nossos irmãos de outras religiões, que vão batendo de porta em porta. Nós podemos ler a Bíblia para o Senhor, fazer uma prece em sua casa, e a porta quantas vezes lhe é batida no rosto, e eles perseverando. E eu acho tão bonito aquilo. E a gente às vezes está tão assim, molinho, não é? Nosso querido Júlio Capilé, um dos fundadores da Comunhão Espírita de Brasília, onde a gente também ministra aula de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESDO. Ele é um dos fundadores, ele vai dizer assim, olha, no meu tempo, os espíritas eram 200%. Numa época de perseguição, de intrigas, de sermos acusados de charlatanismo, de feiticeiros, os espíritas realmente ajudávamos a casa espírita e tudo mais. Tanto que a comunhão se tornou a referência que é em estudo, não é? Estudo aprofundado e tantas outras coisas. E hoje a gente pergunta para uma pessoa, você é espírita? A pessoa, hã? Você é espírita? Aí ela já, não, assim, não sei, eu sou simpatizante. Já viram isso? Vocês já viram algum amigo protestante dizer que é simpatizante que não é evangélico, que é simpatizante? Já viram isso? Eu só vejo no espiritismo isso. O povo fala, não, eu sou cristão. É cristão, está certo. Pode ser cristão e pode ser espírita. Não necessariamente. O cristianismo é uma doutrina maravilhosa, Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, mas a gente pode ser budista e espírita, podemos ser taoístas e espírita, não é um problema. O espiritismo não é para ser mais uma religião, porque ele não veio combater as religiões, mas fortalecê-las, ensina-nos Kardec. Veio comprovar realmente como é que é a vida espiritual, dar-nos a certeza da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, da existência de um Deus único, perfeito, soberanamente justo e bom, e vem-nos dizer como cuidar dessa mediunidade, como travar esse diálogo com o mundo invisível, com toda a segurança necessária em O Livro dos Médiuns. E a gente nem sequer conhece a obra de Kardec, quando muito, assiste uma palestra, toma um passe, doa uma cesta básica, mas será que nós podemos fazer somente isso? Ou não podemos fazer algo mais? Não? Que fazeis de especial? Então Cristo vai nos dizer, a quem muito foi dado, muito se lhe será pedido. Não? E quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu dizia, vixe, eu estou lascado, que eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam. E aquilo me atormentava. Até que, analisando com cuidado, por isso que Allan Kardec não é para ser lido, não, é para ser estudado, relido, meditado, aprofundado, vivido. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque ali certamente Jesus falava a um fariseu, quando ele falava com firmeza, com energia, com os pecadores ele era sempre generoso, não condenou a mulher adúltera, apenas lhe aconselhou a não pecar mais, enfim, eram 2 discursos diferentes, mas na hora que ele está falando com os doutores da lei, ele é muito firme, e ele certamente estava se dirigindo a um deles. Olha, que muito foi dado, muito será pedido. E Kardec explica, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Que maravilha! Jesus fala que receberemos em cêntuplo tudo aquilo que renunciamos na terra por amor a Ele. Fala-nos das recompensas, do galardão, fala-nos das belezas, das claridades e da felicidade que nos aguardam no mundo espiritual.
E a gente só assistindo palestra, tomando paz, assistindo palestra. Nada contra, vamos assistir palestra, vamos tomar paz. Mas vamos fazer algo mais. Vamos colaborar, vamos nos ajudarmos, fazendo realmente o que Jesus nos convida no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, Nazareno, esse negócio de carregar a cruz, quem quiser perder a vida, o que é que a gente pode ver sobre esse assunto? Bom, vamos ler aqui o que o Evangelho traz para a gente. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal vosso nome por causa dele, do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia, alegrai-vos e ficai em transporte de alegria, porque grande recompensa, olha aí, recompensa vos está reservado no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Os profetas eram tratados assim também, não é? Ele cita mais, cita agora Marcos, Mateus, tem os 4 evangelistas. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Rejubilai-vos, aí é o comentário de Kardec, diz Jesus: quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades: considerai-vos ditosos, felizes, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará, retornará em proveito vosso, no nosso benefício. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Olha, a maledicência também, a gente vive falando mal dos outros, né? Vamos lamentar, que a pessoa não enxerga ainda, mas não vamos falar mal de ninguém. Depois acrescenta: tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Olha, Jesus é bem firme, né? Lembra que ele tinha falado também: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai. E a gente lembra de Bezerra de Menezes, né? Dia 16 de agosto de 1886, um homem público, um médico, político notável no Salão da Guarda Velha. Ele chama todas as celebridades, os homens da intelectualidade, do convívio político, do meio médico, sobe à tribuna e durante um longo discurso declara-se espírita publicamente, numa época em que as casas espíritas eram apedrejadas. As pessoas saíam de seus igrejas, seus templos, e arremessavam pedras nas casas espíritas. Pessoas que o viam agora mudavam de calçada, cuspiam-lhe do alto das sacadas, e ele enfrenta todo aquele opróbrio, toda aquela reprovação, mas não deixa de provar a sua fé, testemunhar Jesus. E a gente, não é? Quando, eu sou simpatizante, sou cristão, é cristão. Mas por que não vai dizer, sou espírita também? Se você acredita em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na comunidade dos espíritos, você é, na essência, espírita. Pode até não saber muito espiritismo, mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá:
já recebestes a vossa recompensa. Então a gente tem muitas vezes sacrificado, né, os bens celestes, preferindo os gozos do mundo. E a gente já recebeu a recompensa, não precisa mais de recompensa, não é verdade? Vamos avançar mais. Não, acho que é o último slide. Tem a mensagem também do Nossas Cruzes, mas eu não vou ler não, por conta do tempo. Fica como dever de casa do Livro da Esperança, também foi publicado na época que se celebrou também o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo. Para cada aniversário, os Espíritos Amigos publicavam uma obra. No aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo veio o Livro da Esperança, publicado pela editora SEC. Lá tem esse capítulo 80, Nossas Cruzes. É uma mensagem muito bonita também para todos nós. Meus amigos, então, o que a gente vai falar a vocês sobre esse assunto? O Espiritismo é muito claro, porque vejam que há em outras doutrinas, não é uma crítica a nenhuma igreja, nenhum segmento, mas há uma doutrina, há uma teologia chamada teologia da prosperidade, que um bom número, a maioria das igrejas pentecostais ou neopentecostais, porque protestantes são várias, não é? E esse grupo que tem crescido muito no Brasil, por quê? Porque as pessoas querem o que elas oferecem. Elas oferecem que se você aceitar Jesus, se você ajudar a igreja, se você der seus bens à igreja, Deus vai lhe dar em dobro, né? 10 vezes mais, vai curar todas as suas enfermidades, sua sogra vai virar uma santa, a nora um anjo, não é? O marido vai se tornar então um verdadeiro Francisco, não, eu não vou dizer Francisco de Assis, porque eles lá não cultuam os santos, né? Mas vai virar realmente um homem de bem. Você não vai ter mais problemas na vida. Será que foi isso que Jesus nos ensinou? E se a pessoa não é curada, ele vai dizer, não, mas pastor, não fiquei curado. Não, isso é porque você não teve fé. Então bota a culpa na gente. Olha. Então a pessoa não teve fé, por isso ela não foi curada. Então vejam que é uma deturpação do ensinamento de Jesus. Nós não podemos ficar calados diante disso. Nós elogiamos sinceramente todas as religiões sérias, porque Jesus nos ensinou, pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. E elas, onde se instalam, diminui a violência, diminui o uso de drogas, diminui o alcoolismo, que é uma das piores drogas, a pior, aliás, diminui a violência, não é? Uma série de problemas que nós temos, de corrupção, de violência sexual também. A pessoa se melhora, faz o esforço, mas ela faz o esforço querendo a recompensa aonde? Aqui, agora. Ela quer dinheiro, quer saúde, quer prosperidade. Nada contra isso, mas Jesus deixou muito claro, meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam que ele não disse, me dê sua cruz para mim, que eu vou carregar para você. Disse não. Não. Aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, ou seja, esqueça um pouco de você, do seu egoísmo, do seu orgulho, vem e me segue. Ele não disse, eu vou carregar a sua cruz. Disse isso? Ele carregou a dele e diz que a gente também tem que carregar a nossa. E é natural que seja assim. Não é que a cruz seja somente os padecimentos, não, meus amigos. Cruz no sentido aqui é um sentido muito mais amplo. Vocês sabem que nós, espíritas, nós não temos problemas, não sabem disso? Não, nós não temos problemas, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique. Então, ver você falar mal, não é, do marido e fazer aquela confusão por causa dele, não, você fala para a amiga assim, você diz assim, olha, fulana, olha, eu devo ser um espírito muito evoluído, porque eu tenho uma missão muito preciosa nesta vida. Você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu estou nesta encarnação lá em casa, né? A gente vai dizer assim,
que a gente tem um desafio evolutivo, e são desafios evolutivos. Os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. Então é porque a gente está aqui para se purificar, para evoluir. Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, cada um de nós, não os outros, a nós. Essa é a nossa missão. Está lá em O Livro dos Espíritos. A missão do homem, dos espíritos, é se auto-aperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são, ou poderíamos acrescentar aqui, ou serão ministros, né? A gente hoje é um funcionáriozinho atrapalhadinho, um operáriozinho muito simples, mas um dia seremos ministros de Deus, porque todos seremos espíritos puros. Mas para chegar lá, a gente vai precisando, não é, se fortalecer, precisamos desses desafios. Eles são, as pessoas difíceis são como personal trainers. Você sabe o que é personal trainer? Aqueles professores particulares que a gente paga, olha que coisa, para acordar a gente bem cedinho. O horário de verão acabou agora, que maravilha, né? Mas no horário de verão eles vão lá, Nazareno, vamos correr. Aí bota a gente para fazer caminhada, para correr, para pedalar, para fazer hidroginástica, para fazer musculação e tal. E aquilo dá uma fome danada, não é verdade? Aumenta muito a fome. Quando chega na hora do almoço, ele vai orientar, porque tem uns que orientam a alimentação também. E aí a gente vai ver o nosso prato. O que é que tem lá no nosso prato? Só tem folha. Está igual isso aqui, é igual um negócio desse assim, ó. Só tem mato, é um verdadeiro matagal. Aí você fica ali procurando, não é? Um bifezinho, alguma coisa grelhada, muito pequenininho quando você encontra. Aí você fica ali, é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, fica lá, né? Nos alfaces, nos brócolis, né? Nos legumes e tal, não é nenhum problema, muito bom para a saúde. E a gente fica ali, fica triste, né? Pensando, não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa? Gelatina Tite. Personal trainer é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima. A gente emagrece, a gente fica sarado, né? Fica bonito, fica disposto, melhora o sono. É muito bom para a depressão, é fundamental a atividade física para a depressão, fundamental. E os médicos dizem que, pesquisas demonstram que esse negócio de caminhada só é para quem tem mais de 60, 70 anos de idade. Quem tem menos tem que fazer exercício mais vigoroso mesmo. É muito bom para a pressão alta, para o diabetes, para o colesterol, melhorar a autoestima, a gente vai ficar mais bonito, arruma até mais emprego, diz, está provado, quem anda bem fisicamente, quem não está muito barrigudo assim como eu, arruma emprego com mais facilidade do que quem está relaxado. Olha, então o personal trainer é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima. Uma vez eu falei no outro lugar, e a tradutora, na hora que eu estava falando assim, eu falei uma coisa boa, uma coisa ruim. Aí ela, na hora de traduzir, disse assim, uma coisa boa. Tão tristes não, né? Assim, é uma coisa ótima, né? É uma coisa ótima. Então, essa cruz que a gente chama, são essas dificuldades, esses desafios, que se não tivesse lutas, a gente não cresceria, pessoal. A gente ficaria acomodado. O que é que cearense como eu gosta de comer? Rapadura, o que mais? Farinha, o que mais? Carne de sol, charque, o que mais? Cuscuz, tapioca, água de coco, mandioca, né? É aipim, para aqueles que não sabem. Lá a gente chama macaxeira, diferente da mandioca. E qual é o móvel mais importante que não pode faltar na casa de nenhum cearense? Um móvel, uma rede para ele se balançar, né? Se o cearense passar o dia lá deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, castanha de caju e tal, não sei o quê, ele vai crescer espiritualmente? Vai fortalecer o seu discernimento, a sua razão, o seu tirocínio? O que é que vai crescer? A barriga, né? E a preguiça. Então vejam que a gente precisa desses desafios, dessa chamada cruz, que a gente tem aquele medo, né? Mas não, ela está a nosso serviço. É como Paulo nos ensina, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então a gente está aqui na terra desenvolvendo os músculos do amor, da paciência, da fé, da resignação, do desapego das coisas materiais, do auxílio aos nossos irmãos, parar de pensar tanto no nosso próprio bem e pensar no bem
dos nossos semelhantes. E não só, então, renunciar a si mesmo. A caridade na doutrina espírita não é só distribuir esmolas, não, a gente faz muito mais do que isso. A gente tem a parte social, a promoção, não é, do ser humano, a alfabetização de adultos e uma série de outras coisas, mas caridade também é o perdão das ofensas, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, a questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade como entendia Jesus, ou seja, a caridade moral. E aí tem vários tipos de caridade: a caridade da paciência, da tolerância, a caridade da divulgação da doutrina espírita. Que caridade maravilhosa! Está lá no livro Estude Viva, capítulo 40. Emmanuel vai dizer que o Espiritismo nos solicita, nos pede, uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então a gente tem realmente que fazer brilhar a nossa luz e levarmos essa luz, colocá-la em cima do velador e não sob a vasilha, sob o alqueire, não. Quantos crimes poderiam ser evitados, meus amigos? Quantos sofrimentos aliviados ou evitados com o conhecimento mínimo da doutrina espírita? Quantos casos de suicídio? Quantos casos de uso de drogas, de alcoolismo, de separações, de conflitos conjugais, de mediunidade torturada? Quantos casos de crimes, corrupção? Quantos casos de violência doméstica, sexual? Quantos conflitos de toda sorte, quanto sofrimento pelo retorno de um ente querido, de um filhinho ao mundo espiritual, e as mães completamente desconsoladas. Quanto bem nós poderíamos fazer divulgando mais a doutrina espírita. E a gente se fecha. E Kardec pergunta: mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Olha, é só a gente querer. Ah, Nazareno, mas eu não faço mal a ninguém, eu venho aqui assistir minha palestra e tal. Basta isso? 642 da mesma obra. Allan Kardec pergunta: bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, uma condição melhor futura? Os Espíritos respondem o quê? Não. Ele deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que pratique, mas também pelo mal que surja da sua omissão no bem. Se a gente podia fazer um bem e não fez, nós somos corresponsáveis. Então nós temos que fazer mais, ajudar mais, ajudar o Movimento Brasil Sem Aborto, ajudar as federativas, o movimento de unificação. Quando o trabalho a ser feito, quão poucos são os trabalhadores e a colheita tão farta, meus amigos. E Jesus nos convida há tanto tempo, não é? Não está escrito: vós sois deuses? Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Tem que querer. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então, há 2000 anos, Jesus vem nos convidando. E a gente veio fazer também um convite para vocês. Nós pedimos para reservar os últimos minutos aqui da palestra, para lembrá-los, não é? Foi falado no início, mas para vocês nos ajudarem. Como vocês sabem, a FEDEF, a Federação Espírita do DF, a FEB também, elas sempre realizam eventos gratuitos aqui em Brasília. Não só em Brasília, em todo o DF. E, como a gente não tem dinheiro, são sempre onde?
em casas espíritas. E como não tem dinheiro para divulgação, ninguém fica sabendo, às vezes nem os espíritas. O último realizado foi o movimento Você é a Paz, com Divaldo Pereira Franco, não é? A FEB e a FEDEF unidas, são sempre unidas, são filiadas uma à outra. Mas será que os não espíritas ficaram sabendo? Então a gente está chovendo no molhado, né? E naquela terra árida, no deserto, a gente não leva uma gota d'água. Então a cada 3 anos, a FEDEF realiza também congressos espíritas, fora das casas espíritas, porque o povo tem medo de entrar aqui. Quem não é espírita, tem medo de vir aqui, de ver espírito, de ver alma, né? De baixar alguma coisa. Então eles, não, vou lá não. Eu fico com medo que a vizinha veja o padre, conta para o padre, e aí pronto, não vai dar certo também. Agora, se for no centro de convenções ou em outro local público, aí a pessoa pode ir e a gente vai fazer uma grande divulgação. No último congresso, vocês lembram, Transição Planetária, nós conseguimos divulgação na TV, não é? Nos outdoors, nós tivemos recursos para fazer, então foi uma maravilha. O auditório ficou lotado, 2.400 lugares lotados, muita gente de fora do Brasil inclusive participou, muita gente não espírita esteve lá pela primeira vez, levando o bálsamo da doutrina espírita a todos esses corações desolados, evitando crimes, sofrimentos, ajudando as pessoas a entender Jesus. Quantos de nós nos afastamos dele? Eu fui ateu durante 12 anos e só não cometi o suicídio diante da depressão e de uma quebra financeira muito grande. Se eu tivesse conhecido a doutrina espírita, se eu não tivesse conhecido, certamente não estaria hoje aqui com vocês. Então vejam que bênção que é. Mas eu fui 12 anos ateu. Então a gente tem um tesouro e está escondendo debaixo do velador. Então vamos ajudar a FEDEF, ajudar a FEB, todos os eventos espíritas, sobretudo quando eles forem para quem não é espírita também. E a gente veio convidar a vocês. Vai ser no dia 17 a 19 de abril, lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. É sexta-feira à noite, sábado de manhã e de tarde, e domingo pela manhã. E tem uma boa notícia, vai ser o Congresso da Família. Você pode inscrever suas crianças por um valor simbólico, é só o valor da alimentação das crianças. E as crianças de 7 a 12 anos, e o jovem de 13 a 21 anos também, por um valor equivalente à da alimentação também, que jovem come com a beleza, né? Então tem que ser um pouquinho mais. Mas é baratinho que só. Agora são só para os primeiros inscritos, porque só são 400 vagas para os jovens, 250 para as crianças. Então a gente está pedindo que quem quiser inscrever, no sábado e no domingo, na sexta-feira é só para adultos, os jovens ou crianças na parte superior, que vai ter uma programação exclusiva, dedicada. Os mesmos expositores do congresso falarão também para os jovens, falarão para as crianças, terão atividades lúdicas, atividades adequadas para a sua idade. Será uma maravilha para a família toda. Então a gente vai convidar vocês, para não deixar para a última hora, para fazer a inscrição hoje. Vem tu e me segue hoje, não é assim que Jesus falava? Então fazer hoje, pode fazer pelo site da FEDEF, é www.fedf.org.br. Pode pagar com boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito, né? Todas as várias facilidades de pagamento para que você possa também participar com a sua família. Não precisa inscrever jovens e crianças agora, não inscreve inclusive, só depois que você inscreveu como adulto, é que eles vão ver os primeiros inscritos e vão encaminhar o e-mail. Você quer inscrever algum jovem, alguma criança, então você não precisa pagar nada agora com o valor das crianças e dos jovens, e essa contribuição que você dá é utilizada o quê? Para a gente dar o sinal lá para garantir o centro de convenções no nosso dia. Já está garantido, já temos 1.000 inscritos. Nós vamos ter esse recurso também para iniciar a divulgação em massa, colocar nos outdoors, verificar os melhores veículos de divulgação também para colocar, para que o público leigo tenha um conhecimento, porque não adianta só falar para os espíritas. E a gente convida vocês para estarem conosco. Tem uma série de vantagens com a inscrição antecipada. Você economiza um valor substancial, tem um bom desconto para quem faz a inscrição antecipada, mas vai ter reajuste em março, então aproveite logo esse super desconto. Também vocês podem,
retirar o seu crachá e a sua pasta uma semana antes do congresso, lá na Comunhão Espírita de Brasília, vai ter o credenciamento, vai ser feito lá para você evitar filas, evitar, não é qualquer contrariedade, já vai direto para o salão principal. Nós não teremos outras salas com transmissão via telão, mas só no auditório principal. Então vai ser uma grande festa. São 6 expositores, 4 de outros estados, com amplo conhecimento do tema principal, que é sobre o Evangelho, é sobre a fraternidade e sobre a paz. Tão atual esse tema, né? A paz interior, a paz em família, a paz e a fraternidade na sociedade. Quantos problemas hoje de violência, de pena de morte, tantas questões para serem discutidas, e levar o Evangelho segundo o Espírito. Então vai estar conosco aqui Alberto Almeida, vai estar também Haroldo Dutra Dias, que traduziu o Novo Testamento, que tem um grande conhecimento da obra de Emmanuel, que Emmanuel fez um estudo aprofundado sobre o Evangelho, em várias obras, a FEB inclusive publicou recentemente a coletânea. Vamos ter também o Wagner Paixão, que também é desse NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que o Haroldo é coordenador, lá na FEB. Tem também o Simão Pedro de Lima, que colaborou muito tempo, é um conhecedor profundo das obras do Evangelho, do Novo Testamento, das obras de Kardec, como ninguém. E teremos também, não é, a presença, eu falei 3, está faltando um, não é? Wagner Paixão, que ainda conhece muito das obras de Chico Xavier, e também teremos 2 expositores locais, o Saulo César, que é coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel, lá no NEP da FEB e no NEP da FEDEF, que também tem um NEP. E também a nossa querida Neuza Zapone, que além de conhecer muito das obras espíritas, tem também o conhecimento da psicologia transpessoal, que nós temos visto como se adequa aos ensinamentos da doutrina espírita. Então a gente convida vocês a estarem conosco nessa grande festa. Antecipe seu ingresso, ganhe o desconto, pague com várias formas de pagamento facilitado, ajude a FEDEF a fazer essa grande festa de união, de confraternização. Teremos coral com mais de 100 vozes, teremos apresentações artísticas, lançamento de livros, tarde de autógrafos, é tanta coisa que não vai dar tempo de falar aqui. Mas fica lá o convite, entre no site da FEDEF, lá tem mais informações e você faz sua inscrição e nos ajuda com a sua colaboração, é sempre voluntária. E para aquelas pessoas que não puderem pagar, tem sempre também cortesias. Nós vamos deixar na Secretaria das Casas uma lista para que vocês deixem o nome e nós sempre distribuímos 20% das vagas para aquelas pessoas que também não podem pagar e querem participar. Nazaré, mas eu não sei se 17 a 19 de abril eu vou estar em Brasília. Não tem nenhum problema. Se você puder ajudar, você compra. E o seu crachá, você pode passar para outra pessoa, para um amigo, para um colega de trabalho, alguém aqui da Casa Espírita, ou vai ser ajudado também. É mais uma vaga para se tornar uma cortesia para quem não pode pagar. Então nos ajude a realizar essa grande festa, essa grande união, confraternização e divulgação da doutrina espírita, e a gente agradece muito a vocês. fedf.org.br